coloquei. Isso aí leva os reais em menos um em um. É, Mas aí é só, ele tá levando só duas imagens. não, Duas não, não, imagens, né? não, O não, controle. não, 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 não. Isso aqui peraí. é um intervalo. Isso aqui é um Ah, intervalo. é um intervalo fechado em menos um até Não, um, não, né? não, não, não. Aberto. Aberto. Deixa eu colocar aqui, porque fica clarinho, né? Aqui é. Aqui é um parênteses. É aberto. Intervalo aberto. Ok? Então eu estou com a função de R em menos um dado por essa expressão. E ele quer provar que ela é bijetiva. Então tenho que provar que ela é injetiva, né? Peguei aqui f de x1 igual a f de x2, mas f de x1 é essa expressão, f de x2 é essa outra. Elevando ao quadrado as duas, eu obtenho isso. Se Aí, você chegou x1 x2, se eles forem positivos, né? não, não, Se eles forem positivos, não precisa mexer com isso, não. Não precisa mexer. não precisa. Não, deixa eu fazer, aí você vai entender. Então, eu elevei o quadrado, eu obtive isso. Eu elevei o quadrado desse número, eu obtive isso. Sempre posso fazer isso, independente de ser positivo ou não. Aí você tem o seguinte, é, faltou uma coisa aqui, né? Talvez por isso que ele tenha falado isso. É que esse número aqui está ao quadrado. Esse cara que está dentro da raiz, independente de x, ele é positivo. Esse número aqui, ó, ele é positivo, porque é um quadrado mais um. Ah, porque no domínio ele definiu reais, né, professor? É, Ele definiu lá já. Reais, é, né? Não é complexo. Reais, né? Então a isso. gente já sabe, né? Então eu elevei o quadrado, fiquei com isso. Agora multiplica aqui, obtém isso aqui, né? Fica x1 ao quadrado vezes 1, tá esse. X1 ao quadrado vezes x2 ao quadrado, esse. Depois eu vou pegar esse cara e multiplicar esse, né? X2 ao quadrado vezes 1, tá aqui. X2 ao quadrado vezes x1 ao quadrado, tá esse aqui. Esse cara é igual a esse, então eles vão se cancelar, né? Que é um menos o outro, dá zero. E eu fico com x1 ao quadrado igual a x2 ao quadrado. Acontece que daqui, aqui sim, se eu for extrair a raiz, o natural seria escrever x1 é mais ou menos x2. E aí eu teria um mais e um menos para o x1 e x2. Ok? Mas em vez disso, ele usou uma estratégia que foi o seguinte: pega esse cara que você encontrou, esse cara não é igual a esse, foi isso que você achou, e substitui na expressão, nessa expressão aqui de cima. Substitui aqui. Então tá aqui. Substituiu. Então aqui eu já tenho a certeza de que esse número é igual a esse. Então eles se cancelam. Quando eu multiplico por esse número, isso aqui dá 1 e isso aqui dá 1. Ok? E eu fico com x1 igual a x2, que é o que eu queria. Sair de f de x1 igual a f de x2 e concluir que x1 é igual a x2. Ok? Então, eu evitei aquele mais ou menos. Se eu fizesse o mais ou menos, eu teria que testar e verificar. Mas não ia funcionar, porque quando eu testasse, eu ia ter um menos aqui e um mais aqui. Ou o contrário, os sinais seriam distintos. Ficaria uma confusão, uma análise complexa. Então, assim foi um artifício usado para que você chegasse ao fato de que x1 é igual a x2. Deu para entender esse artifício? Sim. Deu sim, professor. Muito bacana aí. Ficou legal aí. Aí você agora concluiu que ela é injetiva, né? Eu tenho que f de x1 igual a f de x2 implica que x1 é igual a x2, então a definição, né? F é injetiva. Agora eu vou pegar um y aqui no contradomínio.
e vou querer encontrar um x no domínio, de forma que y seja o f desse x. Deixa eu pastar esse campo. Ou seja, eu quero resolver essa equação, né? No lugar de f de x, eu escrevi a expressão dela, e eu quero que isso seja y. Ou seja, eu quero determinar x nessa equação. Elevo o quadrado para tirar a raiz, obtenho isso. Pego esse cara, multiplico por y. Então fica yx, né? x2, aqui. y2 vezes 1, é esse. y2 vezes x2, está aqui. Aí, esse cara, como tem x2, eu vou levar ele para cá, para junto desse outro. E colocar o x2 em evidência, que aparece aqui e aqui. Então, fica um x2 vezes 1, que é esse número, menos, por que menos? Porque esse cara passa para lá menos. E aí, quando eu coloquei o x2 em evidência, eu vou ficar com y2, né? x2 vezes y2 dá exatamente esse termo, que está indo para lá menos. Isso ficou apenas o y2 no segundo membro, está aqui. Agora é só dividir por esse número. Pode dividir por esse número? Quem me diz é o y. Y está nesse intervalo. Por isso que agora eu entendi, por isso que ele fez o intervalo aberto, porque se fosse fechado não podia dividir, que aí ia dar divisão por zero. Isso. Agora que eu entendi. Aí você aqui, como o intervalo é aberto, esse cara não assume o valor 1, nem menos 1. Então, isso aqui é diferente de zero. Aí eu posso dividir, que é o que a Alexandre falou. Só vai existir porque ele é aberto. Se fosse fechado, não ia dar certo. Aí você tem agora x2 igual a essa coisa. Aí sim, você vai ter que extrair a raiz quadrada. Aí você vai ter o mais e o menos. Mais ou menos. Agora sim, mais ou menos. Duas imagens diferentes. Agora, não, isso aí não importa não. Poderia ter, não tem problema nenhum. O problema é que esse carinha aqui, ele não é o y, né? O f dele, o f de x, porque observe que o f de x, ele tem que ser y. Quando eu substituo aqui, na expressão, cadê a expressão? Essa daqui de cima, o x, estou substituindo por essa expressão. Faço as contas, eu obtenho menos y. Eu deveria encontrar y positivo. Agora observe que nem precisa calcular que esse número vai dar certo, porque esse número e esse, a única diferença é com esse, em relação a esse termo aqui, esse termo, que aqui é menos e aqui é mais. Então, se não fosse menos, fosse mais, eu não teria esse menos, não teria esse menos, não teria esse menos e não teria esse menos. E aí eu encontraria exatamente o y. Ou seja, f de y sobre raiz de 1 menos y2 é y. Ok? Então, esse x satisfaz essa condição. Ele é um cara do domínio, tal que o y desse cara daqui, ó, desse intervalo aqui, é o f desse x. Esse y é o f de x, o f desse x. Daí f é subjetiva. Ok? Só lembrando que f é subjetiva se eu tiver um cara no domínio, no contradomínio, todo cara do contradomínio, existir um cara no domínio que o f, que a f pega ele e leva nesse y do domínio. E isso ocorre para esse x aqui. Isso para cada x, para cada y. Ok?